Olá pessoal, estou aqui na LLK, no Parque Tecnológico da UFMG, que nos foi cedido para discutirmos um pouco sobre o cigarro eletrônico, um pouco da parte de engenharia e da química desses dispositivos eletrônicos de fumar. Então estou aqui com o professor Luiz Henrique Machado, que muito gentilmente nos recebeu aqui no seu laboratório, na LLK, no Parque Tecnológico da UFMG, para conversarmos um pouco sobre os dispositivos eletrônicos de fumar, né, professor? Perfeito. Obrigado, professor Ricardo, pelo convite. É um prazer poder ajudar nesse projeto, né? A LLK é uma empresa, um spin-off formada, né, professor e ex-alunos da UFMG, dentro do Parque Tecnológico da UFMG. E aí temos toda uma estrutura para fazer toda essa desmontagem de forma controlada, verificar certinho o que tem nesses cigarros eletrônicos, a gente poder munir vocês da melhor forma possível para os estudos específicos da Escola de Medicina. Então, nós vamos lá para dentro, vamos mostrar como é construído esse equipamento, esses dispositivos, discutir um pouco sobre os componentes e como que ele funciona e como que ele vaporiza os elementos que infelizmente causam bastante mal à nossa saúde. Você tem um líquido aqui na região externa, tudo que tem aqui, inclusive a questão da conexão baterias, etc., você tem contato do líquido. E esse líquido pode voltar para dentro aqui da espuma e ser absorvido da mesma forma, mesmo depois de ele ter tido contato com bateria, que vai ter estanho, vai ter chumbo, vai ter outros itens. Isso aqui já é a bateria oxidada, ou seja, o líquido está em contato aqui, mas como você tem um elemento químico oxidado, então com certeza você tem um contato desse líquido com os elementos aqui que estão oxidados na bateria. Aqui é a espuma, onde fica, né, o líquido que é tragado. Esse sistema é um pouco diferente do outro. O outro tinha bateria embaixo, esse tem uma bateria lateral. E as conexões aqui da bateria, né, e o controle de fluxo aqui de ar por aqui. E tem uma placa eletrônica aqui para fazer o controle. Então você tem a bateria, né? É uma bateria de lítio-íon também, caracterizado pela outra também bateria, e você tem uma placa de controle. Então, como uma placa de controle, por exemplo, de um computador, de qualquer elemento eletrônico, que vai ter N tipos de elementos aqui: estanho, chumbo, ouro, prata. Então vários elementos químicos vão estar aqui em contato, sempre variando muito a temperatura, correndo o risco de você ter emissão de gases, dependendo da temperatura, da quanto que você chega de temperatura e por quanto tempo você mantém aquela temperatura. Essa estrutura de placa, ela é utilizada para recarregar o sistema. Como se fosse uma bateria de celular que você está recarregando no final do dia para ter o celular outro dia funcionando. Entretanto, todos esses elementos químicos que estão aqui recarregando, e obviamente pela questão da energia elétrica você tem calor envolvido, olha só, ele está fixado a uma base da própria espuma. E quando você retira essa base, olha, óleo para todo lado, ou seja, esse óleo aqui, ele está em contato com calor constante, com outros tipos de elementos constantemente. Então, após a abertura do dispositivo, que nós estamos vendo todo o componente eletrônico que foi mostrado pelo professor, e nós estamos vendo aqui essa substância que está na superfície superior dele, bastante oleosa, onde contém os componentes que são inalados. A substância oleosa provavelmente derivado de vitamina E e outras substâncias, mas quando aquecida a gente nem sabe ao certo quantas outras substâncias são inaladas diretamente para o pulmão, com absorção muito rápida. Pode causar lesões muito graves, como as bronquiolites, o pulmão de pipoca, dentre outras doenças. Tirando aqui a tampa, né, que é a última parte da ligação, você tem um elemento aqui de aquecimento, né? Também a gente não sabe qual que é o elemento específico, mas é um resistor com o objetivo de gerar calor. Então a bateria alimenta esse elemento esquenta, que vai fazer a vaporização do óleo.
Esse elemento, que é o elemento resistor, que vai gerar o calor, né, que é quando liga a bateria, ele vai aquecer esse pano, especificamente a gente não sabe o que é, mas deve ser algum elemento embebido nele. E também essa espuma. Essa espuma, obviamente, teria que fazer uma análise química dela, mas pela consistência, pela forma que ela é totalmente sintética. E independentemente se ela está num estado sólido, como ela está aqui, com o calor, com certeza há liberação de gases. Pode ser tanto pela questão da mistura do ar, né? Seja oxigênio, nitrogênio, podendo formar alguns tipos de elementos químicos específicos, carbono, né? Junto com o elemento sintético que está aqui, ou seja, não é só o vapor. Existe também o risco, especificamente, de você gerar outros componentes devido à interação química, termoquímica, né, com a espuma. Nós já sabemos das consequências pulmonares da inalação das substâncias presentes nos vapes, mas hoje nós vamos aproveitar aqui a presença do professor Elian Nunes, que vai nos falar um pouquinho sobre as consequências na saúde mental das pessoas que inalam essas substâncias, professor. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite. Acho que é um tema que a saúde mental, a psiquiatria e toda a área da saúde deve se ocupar. É muito importante. O número de dependentes de cigarros eletrônicos tem aumentado em nosso país. Então, pessoal, nós tivemos a oportunidade de ver a abertura desses dispositivos. São vários dispositivos que estão presentes aí no mercado, vendidos de forma ilegal no Brasil. E por aqui nós estamos vendo os componentes, toda uma engenharia envolvida para tornar que esses elementos contidos aqui no dispositivo de fumar sejam inaláveis, né? Possam alcançar os pulmões de uma forma não desagradável, vamos dizer assim, o que facilita a dependência e o uso social desses dispositivos. Me chamou a atenção, professor Luiz, é que com essa abertura nós estamos vendo que todos os componentes, os eletrônicos, o plástico, a espuma, todos estão umedecidos e parece uma substância bastante oleosa, sim, não é? Sim, é uma coisa que marca muito, professor Cado, é que desde a abertura a gente já percebe na carcaça externa a presença desses elementos oleosos. E eles, no momento que a gente fez toda essa desmontagem controlada do sistema, a gente foi percebendo que esses elementos, eles estão presentes, esses elementos oleosos, em todas as partes. Então a gente percebeu, por exemplo, aqui, essa parte aqui, né, branca e preta, é uma placa de controle em relação ao fluxo de ar para a entrada do vapor, assim como a questão da potência, né, que se tem do elemento. E ele todo é uma placa eletrônica, assim como você tem essa placa verde, que é uma placa de carregamento. Assim como você tem um celular, no final do dia você carrega ele para no outro dia estar com ele 100% e poder utilizar o celular durante o dia, a mesma ideia. Nessa condição específica, o que a gente percebe é que também foi observado a questão dos elementos oleosos. E aí esses elementos eles estão em contato com toda a placa. E placa eletrônica ela possui estanho, chumbo, cromo, níquel, cobre, outros elementos, prata, ouro e demais. E aí, obviamente, você tem um elemento, que é o óleo, contato com esses materiais. Esses materiais tendo variações de temperatura, ou seja, pode ser que tenha uma liberação de gases específicos de cada um deles. A partir disso, tendo alguma reação química, né, que precisa ser verificado, a partir disso você tem uma liberação, obviamente, de algo que pode não ser muito... pode ser prejudicial, né, na verdade. Além disso, o que a gente percebe é que todos os elementos, né, os polímeros, né, os plásticos, eles estão sempre embebedados com esse líquido. Então, por exemplo, a espuma, né, é uma espuma que, pelo formato dela, ela é uma espuma sintética, e você percebe que, por ela ser sintética, mesma coisa em relação aos elementos químicos, você pode chegar a certa temperatura que ela vai acabar gerando algum tipo de gás, mas o mais interessante é que ela funciona com a espuma e essa espuma está inserida num elemento resistor. Então a gente percebe que tem um elemento resistor aqui, um metal, provavelmente ou alumínio ou algum aço cromado, tá? E aí com a carga que você tem elétrica aqui, isso aqui esquenta. Então você tem uma concentração de calor aqui, e esse calor ele se concentra nessa espuma, e essa espuma aqui com certeza vai ter alguma liberação de algum tipo de gás. Por fim, né, não só isso, a gente tem a bateria, né, que é a bateria de lítio-íon,
porque existe um risco absurdo de, no momento que você tem uma queda, ter uma perfuração, uma explosão, um incêndio, né, elétrico mesmo, ela sendo pequena, ela pode gerar um problema grave. E mesma coisa, a gente percebeu na bateria, nos contatos da bateria também, alguns até oxidados já, na placa, por exemplo, de carregamento, mas na bateria você também percebeu a questão do óleo, ou seja, o óleo ele não tem separação, ele está espalhado em todos os elementos do cigarro eletrônico. Nós estamos sentindo aqui o cheiro, né, mais agradável, aparentemente, e que provavelmente foi construído com, vamos dizer, esses elementos que estão inclusive aqui nesse papel embebido no líquido, né? Isso. Utilizando provavelmente derivados de vitamina E que são muito utilizados para causar aromas agradáveis, vamos dizer assim, várias substâncias ou líquidos, né, professor? Mais uma vez agradecer a vocês, né, assim, por todo esse esforço, né, de a gente poder discutir um pouco e entender um tanto mais do que se trata o cigarro eletrônico, né? Muito longe de uma visão romântica, né? A gente está lidando com um aparelho eletrônico, né, precário, que se expõe não só ao risco de uma nicotina em maior concentração, em maior quantidade, onde o usuário tem mais dificuldade de controlar, né, assim, a intoxicação e a própria dependência, né, mas também outras substâncias que estão presentes no aparelho propriamente dito, né, no cigarro eletrônico, né. Eu acho que é um tema importante. Normalmente a gente conversa pouco sobre saúde mental, saúde física, né, e muitas vezes, especialmente os jovens, são muito expostos a essas situações, né? Dentro dessa lógica, né, do lucro dessas indústrias que não visam a saúde do indivíduo, né, muito menos do jovem. Então a gente vê um largo esforço, né, dessas empresas para conseguir capturar os jovens, né, através da sedução do formato do aparelho, né, na cor do aparelho, ou seja, no aroma, todo um charme em torno das propagandas, que a gente já via essa tecnologia em torno do cigarro comum, onde se utilizavam atores e atrizes famosos para trazer uma imagem positiva em relação ao consumo da nicotina do cigarro, né, que tem centenas, milhares de substâncias tóxicas. Aqui a gente está dissecando, né, como diz o professor Luiz, fazendo uma reengenharia, né, desmontando o aparelho, né, e mostrando que tem várias substâncias, né, que podem estar sendo inaladas, ou seja, indo direto para a corrente sanguínea e para todo o organismo, inclusive o pulmão, o cérebro, né, e produzindo lesões. Acho que gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade. Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade, professor Luiz. Eu que agradeço, de demonstrar isso aqui. E nós vamos conversar um pouco mais adiante com outros vídeos, um pouco mais sobre os efeitos deletérios, que não há redução de danos, não existe forma segura de inalação de tabaco e outros produtos. Nós vamos conversar sobre os efeitos orgânicos e como nós podemos combater esses efeitos através da prevenção da adicção, né, da dependência a esse tipo de inalação de nicotina e outras substâncias. Até lá!